Olá, amigos sem fronteira, graça e paz. Que Deus, o Eterno, lhe abençoe nesse dia. Hoje nós temos uma palavra muito abençoada para a sua vida, para você. Com certeza vai lhe ajudar. Mas antes gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Que você fosse no YouTube e se inscrevesse no canal Oração Sem Fronteira. Quando você se inscrever, não esqueça ali de dar um joinha, né? De curtir a página, isso é muito bom para que o YouTube continue valorizando o nosso canal e fortalecendo o nosso canal. Também compartilhe nossos vídeos e se você assim desejar, acione o sininho das notificações. Temos 700 e poucos vídeos ali para abençoar sua vida. O canal Oração Sem Fronteira é um canal de evangelismo, tá bom? Faça isso, nos ajuda nessa missão. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 5, fala a respeito do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele não é apenas um capítulo, né? Ele é o capítulo 6, 5, 6 e 7. Eu estou hoje aqui no capítulo 5, no livro de Mateus. E quando você vai ler no Sermão do Monte, você vai vendo que o Senhor Jesus, ele ensinou algumas coisas muito importantes, algumas lições muito importantes. E eu estava aqui pensando, lendo aqui algumas delas, e chegamos aqui a partir do verso 43, o Senhor Jesus começa a tratar do comportamento humano. Ele começa a falar algumas coisas importantes. Olha que você deve amar, né? Amar os seus amigos, amar o seu próximo e orar pelos seus inimigos. Vocês devem se posicionar diferente. Às vezes as pessoas, elas, ao se converter, elas quase não mudam a respeito disso. Ela continua tendo barreira com as pessoas, continua tendo problema com as pessoas. E com isso a gente vai afastando cada vez mais a possibilidade, né, de ganhar essa pessoa para Cristo. Ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus está nos mandando, ensinando a gente a amar o nosso inimigo, né? Amar o nosso inimigo. Então isso é muito difícil, é uma tarefa muito difícil, mas quando você tem uma maturidade espiritual, então você consegue chegar nesse nível. E ele também diz o seguinte no verso 45, para que vós tornei filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e sobrevive a chuva sobre o justo e injusto. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que faz demais, não faz os gentios também a mesma coisa? Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante: portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Ao dizer isso, Jesus não está dizendo que nós não podemos cometer pecado ou não. Olha, vocês não podem ter pecado. Não é isso, porque todos nós cometemos pecado. Todos nós temos pecado. Mas Jesus está falando de uma maturidade. Quando ele diz, olha, se alguém bater no seu rosto, vira o outro, se alguém te tomar, né, a túnica, entrega também a capa. Se alguém te mandar andar uma milha, anda duas. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. E aí ele chega nesse ponto e dizendo, olha, vocês precisam ser perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Ele está falando de uma natureza divina. Que nós, como filhos de Deus, também temos que ter a mesma natureza do Pai. Buscarmos sempre a perfeição, buscarmos sempre ser diferente. Jesus está falando de uma maturidade espiritual que consegue passar por cima
de algumas situações, que consegue administrar algumas situações que antes a gente não conseguia, por não ter o temor de Deus, por não ter a sabedoria, né, que vem do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que você procure andar em novidade de vida, seja um cristão de verdade, né, buscando sempre melhorar, né, buscando sempre a santificação, buscando sempre melhorar e o mais importante, buscar ser cada vez mais parecido com o Pai. Um abraço, que Deus te abençoe e não se esqueça, ninguém te ama mais do que Jesus Cristo.